Tá mutado Ok. aí. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, assim, o tema de hoje, vamos conversar sobre, a gente mandou para vocês, seria o Alguém me escuta? É uma pergunta, né? Então, muitas vezes a gente tem essa necessidade de ser ouvido e nem sempre a gente consegue, principalmente agora nesse período de isolamento. A palavra tem um poder muito forte, né? E a escuta é curativa muitas vezes. Eu não vou fazer palestra, vou passar para a Josi, que ela que é a expert nisso aí. Como vocês sabem, a Josiane Vaz, ela é psicóloga, já falou conosco umas 2 semanas atrás, né, Josi? Deixa eu te desativar. Tu pode desativar o teu som, ativar o teu som aí de novo, Josi, por favor. Mais ou menos, acho que umas 3 semanas, 3 semanas, isso. atrás. Uhum. E então eu passo a palavra para ti e fique com todos. Obrigada. Obrigada. Bom, então, é muito gostoso estar aqui com vocês de novo, né? Mesmo que ainda de uma forma não presencial, mas, né, de poder estar com vocês, assistir, né, esse encontro. Eu vi como é gostoso quando vocês vão se reencontrando aí à medida que vão entrando nas salas e vão citando os nomes, né? Como é gostoso a gente poder encontrar pessoas amigas, estar entre amigos. E acho que esse grupo ele tem muito essa característica, pelo que eu já percebi do outro encontro e desse encontro, né? Eu vou começar pedindo que cada um só me diga de que... Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Então, eu sou Josiane Vaz, psicóloga, né? Estive aqui há umas 3 semanas atrás junto com a Renata Vives, falando também dessa questão da ansiedade durante esse tempo da pandemia. E agora a Márcia nos solicitou que a gente pudesse trazer mais alguma coisa para vocês. E a gente pensou nessa questão do... não só nos tempos, agora em tempos de pandemia, mas nesses tempos atuais, né, mundo atual, né, o quanto a gente é escutado, né, o quanto a gente tem pessoas para quem a gente pode realmente contar as coisas da gente, as coisas sérias que a gente sente, que a gente pensa, né, o como a gente vem se sentindo. Será que tem gente com paciência para nos ouvir? Será que nós moramos com pessoas que podem nos escutar, prestar atenção na gente, aquela coisa de conversar com olho no olho, né? Agora há pouco, antes de vocês entrarem, a gente estava falando de palavras assim que a gente usa no dia a dia, que a gente nem sabe direito de onde que vieram, né? E a colega disse que estava fazendo um curso de decoração e que aprendeu que lá no século XIX tinha um sofá em L que se chamava tete a tete. Bom, daí que a gente vem com o termo, né? Vamos fazer um programa tete a tete, né? Frente a frente. Então, essa coisa frente a frente, peguei de lá, né? Que ela trouxe, essa coisa frente a frente, de olho no olho, do outro ter paciência de escutar a gente até o fim, de ouvir as coisas da gente que às vezes parecem chatas, né, para os outros, a gente falar da ansiedade, da angústia da gente, a gente falar das tristezas da gente, das raivas, dos incômodos, do mal-estar que a gente sente dentro da gente. E que às vezes é até repetitivo, a gente já falou uma, falou duas, mas a gente quer poder falar mais, porque à medida que a gente vai falando, as coisas vão saindo da gente, né? É como se fossem saindo e aliviando. Mas para isso a gente tem que poder ter alguém do outro lado disposto a prestar atenção, né? E antes de seguir falando, eu só queria que cada um me contasse de que cidade é, onde é que estão, se estão todos aqui em Porto Alegre, se tem gente do interior, só para eu poder ter uma ideia assim do grupo. Pode ser? Dá para abrir os microfones, Márcia? Posso abrir todos. Uhum. Bom. Suzana Florianópolis. Florianópolis.
Agora eu desativei de todos. Os marcadinhos sem telefone, sem microfone. Suzana, Florianópolis. Certo, Suzana. Quem Flávia mais? de Viamão. Flávia de Viamão. Viamão, Olga, Porto Alegre. Porto Alegre, mais pertinho. Eu não escuto, tem que sair. A Suzana está Pô, falando, mas Jardim não dá para Botânico. ouvir. De Porto Desculpa. Alegre. De Porto Porto Alegre. Alegre. Luiz Felipe, da onde eu não ouvi? Desculpe. Porto Alegre, Jardim Botânico. Porto De Alegre. frente com umas árvores lindas. Que beleza. Marta de Porto Alegre. Porto Alegre. Gorete Capão da Canoa. Capão da Canoa, beira da praia. Pode falar, Em Maria Porto Cristina. Só tem que abrir o áudio. Aí, Maria Cristina Capão da Canoa. Capão da Canoa também, olha só. Agora ficou mudo. Luciana, fala, ativa o teu som aí. Aí, Eu moro em Estância Velha. Estância Velha. Mais alguém? Sou cidadã porto-alegrense. Certo, mas está lá em Estância Velha agora. Tem que falar, né? Janete Pelotas. Pelotas. legal. Ele Núrio, Porto Alegre. Porto Alegre. Bom, mais alguém quer falar? Todos já falaram. A Maribeth. Tá me e aí? ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim, Maribete, Porto Alegre, Zona Norte. Zona Norte de Porto Alegre. Bom, acho que deu para a gente ter uma ideia, assim, para eu ter uma ideia. Dizer, né, é um grupo que tem pessoas. Suzana, Oi, tem gente que não falou ainda? Florianópolis, eu não estou escutando você, só quando eu tiro o vídeo. Valeu. Então, né, a gente tem aqui um conjunto de pessoas que estão, né, em lugar, algumas aqui perto, em Porto Alegre, outros, né, em locais mais distantes, e que, de alguma maneira, por algum motivo, sentem necessidade de estar juntos aqui, via, né, esse encontro. Que é uma maneira da gente ser visto, da gente ser lembrado, da gente perceber que quando a gente entra, as pessoas demonstram, né, alguma saudade, algum carinho, porque às vezes a gente está em locais que a gente está sozinho mesmo, que a família está em outro lugar, que os amigos estão em outro lugar, ou que a gente foi se afastando e já não tem mais os amigos, né? Às vezes a gente está no mesmo lugar e não consegue se encontrar, né? Eu ia perguntar se o pessoal daqui de Porto Alegre consegue se encontrar fora desse encontro aqui da associação. Consegue? Eu não ouvi. Somente não, né? Com a pandemia não, é todo mundo de Sim, risco. agora com a pandemia não, mas eu digo antes. Sim. Se procuravam alguns, se encontravam. Que bom, que coisa boa, né? Por quê? Porque a gente tem, naturalmente, o ser humano tem essa necessidade, não só de se comunicar, de botar para fora o que sente, o que está dentro, mas também de poder ser ouvido. E no dia a dia, na pressa, na correria, ou até mesmo, como eu disse antes, por às vezes acharem que os assuntos da gente estão chatos, que a gente quer falar de sentimentos, as pessoas não param mais para nos ouvir, né? Então, por isso, esse tema do quem nos escuta, né? Nessa questão do falar, do se comunicar, né? Do botar para fora
as coisas que incomodam, às vezes são coisas que têm a ver com as pessoas com quem a gente convive. E aí parece que fica mais difícil da gente falar, né? É como se a gente achasse que as pessoas que estão perto, estão ali convivendo com a gente, estão vendo, não vão se interessar muito com o que a gente fala. E que nas conversas, quando a gente quer falar, cortam a gente, começam uma outra conversa, né? E o que a gente queria falar fica ali, é posto um ponto final, a gente bota para dentro, engole de novo, né? Como é que a gente vai fazer para conseguir manter a atenção enquanto a gente fala? Como é que a gente pode melhorar isso, né? De ser ouvido, de dizer para os outros, para um pouquinho, me escuta. Quando a gente tem essas pessoas, né? E quando não tem, como fazer para poder se aproximar, ter mais intimidade com as pessoas, para poder chegar a esse ponto de ter essas conversas? Né? Às vezes, a gente também não fala porque a gente nem sabe direito as coisas que a gente sente, como organizar em palavras para colocar para fora, né? Se é o momento certo da gente tentar fazer isso, se não é o momento, e aí a gente engole as emoções de novo. Bom, o que acontece com as emoções que a gente engole, que a gente não bota para fora, não expõe? O que vocês acham? Quem é que quer dar um palpite, assim? O que acontece? A gente acaba somatizando, né? A gente pode somatizar. Criando tensões pelo corpo, indisposições, como é, ou estomacal, ou algum outro tipo, dor de cabeça. Aí tem vários sintomas, né? Então, às vezes a gente começa daí a ter dodóis no corpo, que não são graves, mas que estão ali, que incomodam, né? Essas dores, assim, que latejam ali e que estão tentando simbolizar uma dor emocional, uma angústia, uma tristeza, uma raiva, né? Uma inveja, esses sentimentos que a gente chama de mais negativos, mas que a gente tem, nós somos humanos, nós temos, e que às vezes a gente não consegue ter clareza que a gente está sentindo isso, ou a gente percebe, mas tranca, né? E aí isso vai ficando no corpo da gente. De alguma maneira o corpo grita para dizer, olha, tem uma coisa aí dentro que não está bem, né? Que está doendo em ti, que enquanto tu não conseguir botar para fora, não vai parar de doer. O corpo representando, né, alguma coisa. Né? Ou porque a gente está sobrecarregado, né? Às vezes a família também acha assim, como o pai, como a avó não estão fazendo nada, né? Estão aposentados, eu vou deixar lá a criança para eles ajudarem a cuidar, eu vou pedir que me faça umas comidas para eu levar para minha casa, porque eu não estou tendo tempo, eu vou pedir que dê uma costurada na bainha do meu vestido que arrebentou, pai, quem sabe tu que não está fazendo nada, vai lá no banco todo mês e paga esses boletos, essas coisas para mim, né? E eu vou sobrecarregando a pessoa e a pessoa vai engolindo aquilo e às vezes não tem vontade de fazer as coisas, mas não consegue, por essa repressão, não consegue botar para fora e dizer, eu não vou fazer as coisas para ti, eu não quero, né? Ou eu quero ficar quieta aqui no meu canto, ou eu quero poder fazer as minhas coisas, eu quero estar na plataforma, lá no evento da associação, não vou ficar fazendo outras coisas agora, eu quero dar minha caminhada, eu quero fazer outras coisas da minha vida, eu tenho os meus planos, né? Mas eu não consigo falar. Eu fico com medo que se chateiem, eu fico com medo que me interpretem mal, e aí eu vou
engolindo. E aí a minha coluna começa a estourar. É um peso que eu estou carregando nas minhas costas, né? E que eu não consigo tirar. E o tirar seria aqui, né? Bom, ou as tristezas, né? Que vêm e que arrebentam com a gente por dentro, que doem, que dão aquela dor assim que... Ai, difícil até de respirar. A angústia gerada pela tristeza. Né? Acho que eu estou falando de sensações que é possível que muita gente aqui já conheça, já tenha sentido em alguns momentos da vida, né? E aí eu penso, eu remoo as minhas tristezas, mas ficam aqui comigo, eu não tenho quem me escute. Há tempos atrás, a gente conseguia ter aqueles amigões, né? Aqueles melhores amigos, assim, que por anos a gente mantinha amizade, que às vezes vinham desde a infância ou depois de um determinado momento da vida, mas que eram realmente os amigões, assim, né? E que a gente chamava, assim, de amigo de fé, amigo para qualquer parada, né? Que a gente sabia que a gente podia procurar nos momentos difíceis, contar. Às vezes era uma vizinha, às vezes um colega de trabalho, né? Que a gente se abria, falava das coisas. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Até as amizades são rápidas, né? Assim, voláteis, desaparecem no ar, assim. A gente é amigo por um tempo, conversa um pouquinho de coisas assim mais triviais, se encontra um pouquinho, mas não é para as coisas mais profundas, né? Bom, e aí? O que a gente faz com tudo isso? O que vocês acham? Alguém quer dar algum palpite? Quer comentar? Ou ficou todo mundo pensativo, assim, pensando nessas suas situações? Alguém escreveu aqui que está travando a Cíntia, né? Não sei se ela está conseguindo entender as coisas que eu estou falando ou se está travando. Eu, no que se refere a sintomas ou ter coisas parecidas ou não ter com quem conversar, eu hoje sou abençoado porque eu tenho uma colega, amiga e esposa que está junto comigo. Então a gente, que é a Olga, que também está assistindo aí. Então a gente consegue. Mas uma coisa que eu tive crise de ansiedade lá por 2010, e depois eu fui tendo algumas crises no decorrer desses anos. E através de ajuda de psicóloga, psiquiatra e tratamentos específicos para repor substâncias, né? E eu consegui, vamos dizer, nessa pandemia, eu primeiro descobri que falando mais, e eu já falo bastante, que falando mais eu trato também a minha ansiedade, né? E me parece que por ter tido isso antes da pandemia, eu estava melhor preparado para não dizer que eu estou ansioso porque estou ficando em casa. Eu não estou ficando ansioso, mais ansioso. Eu estou ficando no meu nível ou menos, porque eu já convivia com um tipo de doença que me atrapalhava, né? E isso fazia com que eu me isolasse um pouco. Então, não estou me isolando tanto, estou aos poucos voltando a uma quantidade de atividades junto à associação que me ajudou muito e me ajuda muito nesse tipo de tratamento, né? Mas eu noto que muitos colegas, muitos amigos, e eu, graças a Deus, ainda tenho bastante amigos, se a gente não vai atrás deles, eles não sabem nem que eles estão doentes. Não é? Então, isso é uma coisa que me preocupa, que as pessoas não divulgam. Eles ficam tão encolhidos que não sai para a turma. Quem pode orar, quem pode enviar energia, quem pode estar junto numa parada. Sim, a cada dia a gente encontra um amigo novo não, um amigo antigo
para um novo problema. Né? Mas é isso. O depoimento é esse. Acho que foi muito bom teu depoimento, Luiz Felipe, porque tu falou tanto do quanto te ajuda poder conversar, poder trocar sentimentos com a Olga, né? Como também o que tu percebe aí dos colegas, né? Que em vez de aproveitar a possibilidade da amizade, né? Vão se fechando, que é o que é mais comum acontecer, né? A pessoa vai se encolhendo com a sua dor e aí fica ali, naquele ciclo vicioso, né? Eu e o meu sofrimento, eu e a minha dificuldade, principalmente quando a gente tem questões mais depressivas, né? Que a tendência daí é da pessoa ir se fechando e acreditando que os outros... que ela vai chatear os outros com as suas coisas, que as suas coisas não têm tanta importância, seus sentimentos, ou que não vale a pena, que não adianta, sentimentos mais derrotistas, né? Nesse tempo agora, que a gente está mais trancado em casa, eu vejo as pessoas falando que estão ansiosas e dizendo... eu preciso sair para a rua, eu preciso andar, eu preciso correr, eu preciso caminhar na rua, eu preciso andar de carro pela cidade. Como se isso só fosse capaz de aliviar essa ansiedade. O que é a ansiedade, né? É aquele sintoma de alerta que alguma coisa não está bem. Então eu tenho que parar e pensar e dizer para os outros, ou me ajuda se eu não estou conseguindo me perceber bem, mas assim, o que está pegando em mim, né? Eu estou incomodado porque eu estou proibido de, sei lá, de ir no supermercado todos os dias como eu gostava. Era o meu passeiozinho da tarde ir no supermercado. Né? Ou porque eu gosto de ir a cinema e eu não estou podendo ir a cinema. Não acho graça ver filme numa telinha de computador. Ou porque eu tenho saudade dos meus netos e minha filha está dizendo que eu não posso ver meus netos porque senão eu vou ficar doente lá do Covid. E isso está me deixando mal, está me deixando incomodada. Então, o que está me deixando ansioso? Né? Eu só vou poder descobrir isso se eu parar para pensar e se esse pensamento for compartilhado. Essa questão dos amigos é muito importante, né? Porque são as pessoas geralmente que têm mais ou menos a mesma idade que a gente, são as pessoas que têm vivências parecidas, né? E que vão ter mais condições, então, de poder como que sentir junto as coisas que a gente fala, que está sentindo, e poder nos trazer alguma coisa sua, da sua experiência, ou uma ajuda, um conselho, ou pelo menos uma escuta. Às vezes só a escuta é o suficiente, né? Aquela escuta atenta que eu falei, interessada, do olho no olho, a escuta que pergunta, que quer saber mais. Né? Eu me lembro, assim, eu cresci dentro da CRT, né? E eu me lembro do meu pai ter amigos, colegas amigos, assim, ao longo de toda uma carreira, de toda uma vida, né? Então, pessoas que para mim era quase como se fossem familiares, mesmo que eu não visse com frequência, mas eu ouvia, né? E sabia que eram pessoas com quem o meu pai podia contar se precisasse e que procuravam também o meu pai, se apoiavam quando precisavam, né? Era um sentimento muito intenso que nutriam, e eu acho que foi uma coisa assim muito boa, muito importante que eu aprendi com o meu pai, com esses amigos que eu chamava de tios, né? Colegas que ao longo de uma vida, né, passaram por muitas coisas parecidas, mais ou menos ao mesmo tempo. Então, acho que isso é uma coisa importante, assim, tentar pensar quem eram os meus colegas com quem eu me dava muito bem. Onde é que essa gente foi parar, né? Buscar, resgatar,
as amizades, né, de tempos atrás, e quem ainda tem, procurar se apoiar mais. Se não dá nesse momento para visitar, bom, mas dá para telefonar, dá para falar por chat, assim, por mensagem, né? Essa questão da imagem é muito importante, da gente enxergar o outro e ser enxergado, né? Então, se eu vou falar por WhatsApp, em vez de ficar digitando palavrinhas, eu posso apertar na câmerazinha ali, na câmerazinha, e fazer uma ligação de vídeo com as pessoas e poder estar inteira ali com as pessoas. A Luciana está fazendo que sim com a cabeça. É assim que tu faz, Luciana? Sim. É muito diferente quando a gente consegue ver o outro nos olhando, né? Eu tenho esse sistema, eu falo com as minhas filhas, que já são adultas, né, que já moram nas suas casas, sempre por mensagem de vídeo. E a gente tem isso, assim, de que quando uma está falando, mas se distrai e vai fazer outra coisa, a outra reclama. Tanto eu em relação a elas, como elas em relação a mim. Não, para aí, tu não está me olhando. Então eu vou desligar, tu não está prestando atenção em mim. Não? Então, dessa coisa de poder exigir a atenção do outro, né? E aí eu trago para vocês pensarem assim, quem são as pessoas que vocês acreditam que prestam atenção em vocês e que vocês podem até mesmo exigir essa atenção quando a pessoa se distrai, né? Será que todo mundo aqui tem isso? Não, Luciana, não é assim, não dá para exigir. Pois é, e aí a gente tem que pensar, por que a gente não pode exigir, né? Isso. Será que a gente não tem direito de ter o outro um pouquinho disponível para a gente? Né? Por que eu não me permito receber esse tipo de cuidado, esse tipo de carinho, né? Para aí, presta atenção em mim, olha para mim, ajeita esse celular aí, de maneira que eu te enxergue, né? Isso são as coisas básicas, mínimas de um processo de comunicação. No momento que a pessoa que está conversando comigo, que está me ouvindo, está fazendo outras coisas, a atenção dela já está em outras coisas. Não está mais em mim. Como é que eu vou falar as coisas sérias dos meus sentimentos para alguém que está meio comigo, meio não? É ruim, né? Então, aquela coisa assim que a gente fala e que sabe que daqui não sei quanto tempo, se a gente perguntar para a pessoa, lembra aquele dia que eu te disse que eu não estava legal? A pessoa lembra porque prestou atenção. Ou não, né? Então, acho que é um momento da gente também agora, nessa pandemia, nesse momento de reclusão, é um momento da gente também pensar sobre isso, né? Quem são as pessoas que eu tenho realmente que eu posso contar? Eu, pessoa, eu cheia de sentimentos, né? Ideias, pensamentos, com quem eu posso contar? Né? Para quem eu posso me contar? E claro que também ouvir do outro, né? Isso tem que ser recíproco. Eu também tenho que me dispor. Diga, Márcia. É justamente isso. Eu estava pensando na questão da via de duas mãos, né? A gente tem que ouvir e saber ouvir também, para poder querer que os outros escutem a gente. Exato. E aí parar e pensar, será que eu tenho essa paciência para ouvir o outro? Será que quando o outro vem me contar coisas, eu já não corto, eu já não atropelo falando de mim? Né? Aí, vou te pegar de exemplo, Luciana. A Luciana
está contando lá que está com uma dor na boca do estômago e que ela acha que isso é porque ela está muito angustiada, e aí eu entro. Pois é, sabe que eu também tenho dor na boca do estômago? Aí eu fui no médico, eu fiz os exames, não sei o que, não deu nada. Opa! Né? Eu tenho que poder ouvir, é a Luciana que está me contando dela. Mesmo que eu pense que eu também tenho aquilo, eu até posso dizer, bah, eu te entendo, porque às vezes sinto isso. Mas eu vou seguir ouvindo e vou seguir perguntando para ela dela. Então, essa disponibilidade, será que eu tenho? Será que eu também não me isolo e afasto as pessoas de mim? Né? E aí depois eu reclamo que eu estou sozinha? Será que eu não pego o celular e olho, bah, mas é tal pessoa, é a Márcia que está me ligando, bah, não vou atender. Bom, talvez quando eu ligar para a Márcia também não me atenda, né? Então, a gente tem que poder pensar que a gente tem a necessidade, mas que a gente também tem que poder se dispor. Porque o outro que escuta também, às vezes, tem, né, isso, essa necessidade. Fora isso, né, outras questões, assim, envolvidas, né, a gente poder aceitar quando os outros falam coisas da gente. Antes, acho que foi o Luiz Felipe que comentou isso, né, de que não lembro, alguém comentou, né, assim, de que quando o outro também mostra coisas da gente, né, que a gente não se dá conta. Será que a gente tem a capacidade de ouvir, de aceitar, de pensar a respeito, até mesmo de dizer, olha, não me percebo assim, mas eu vou pensar a respeito? Ou será que a gente já sai se incomodando, dizendo, bem capaz, olha, se eu sou assim, né? Mas se o outro está trazendo isso, a gente tem que parar e pensar, né? Pelo menos pensar. E é duro, às vezes, a gente ouvir dos outros coisas, né, que não são legais sobre a gente, né? Então, esse também é um ponto, assim, que faz com que, às vezes, a gente se encolha para não ouvir coisas que a gente até sabe e não quer ver, né? Ou que nem se dá conta. Mas, enquanto a gente não se dá conta, como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai melhorar? Não tem como, né? Se a gente não se dá conta. Então, que bom que existe o outro que traz isso para a gente, que mostra, que diz nas conversas como vê a gente, o que pensa da gente. A gente também tem que ter o bom senso, né? De tratar os assuntos na hora certa, no ambiente certo. Às vezes a gente também não se dá conta, a gente quer ser ouvido com um assunto importante na hora errada. Bom, então talvez eu tenha que guardar um pouquinho isso dentro de mim e até dizer para a pessoa, olha, eu queria falar contigo quando tu puder, quando tu tiver condições de me ouvir, né? Tu me avisa ou vamos combinar um dia, né? Mas não na hora errada, porque aí eu não vou ser ouvida. Ou vou ser ouvida rapidinho, de qualquer jeito, né? Essa coisa de que quando eu falo também não pode ser monólogo, eu tenho que poder parar e ouvir o outro. Que mais? Assim, eu tenho que cuidar para focar o assunto que eu quero falar. Se eu quero falar da minha tristeza, né, eu não posso no meio do caminho dizer que eu fui lá no supermercado e que o quilo da carne está quanto e não sei o quê, porque, bom, eu desviei a outra pessoa, eu me desviei dos meus sentimentos e a outra pessoa foi junto, e aí a conversa se perde. Aquilo que era para ser uma conversa mais profunda vai se perdendo, vai se banalizando, né? Então, cuidado para não banalizar também, misturando com outros assuntos quando a gente está querendo falar de coisas sérias da gente, né?
a gente tem que poder também, nesses momentos, lembrar que a gente também tem coisas boas, né? Que a gente pode falar para o outro. A gente pode contar de tudo que está difícil e, ao mesmo tempo, também trazer coisas boas. Ou até mesmo, depois, quando a gente está melhor, a gente também poder procurar a pessoa para dizer: olha, estou melhor, lembra aquele dia que eu te disse que eu estava assim, 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 né? Felizmente, agora estou me sentindo melhor, estou conseguindo fazer tal coisa que eu não estava conseguindo fazer, aquela tristeza passou, aquela vontade de ficar só deitada dormindo, estou mais animada, estou mais ativa, comecei até a fazer um tricô, né? Sei lá, coisas, né, boas que a gente também possa estar contando para as pessoas. Né? Porque todo mundo também gosta de ver o outro bem, de saber do outro bem, principalmente quando a gente já trouxe coisas que não estavam tão bem, né? Quem consegue contar das suas, digamos assim, dos seus momentos melhores para os outros? Vocês conseguem? Todo mundo consegue, Olga? A Luciana fazendo com a cabeça, né? A Ede, né? A Cristina. Então, as pessoas também gostam de saber. E a gente também pode perguntar para o outro, né? Das coisas boas. Se o outro nos procura e conta coisas que não estão legais, não custa daqui uma semana a gente procurar a pessoa e perguntar: como é que tu tá? Né? Sem precisar cobrar da pessoa que a pessoa esteja bem. Como é que tu tá? Tu melhorou? Né? Eu já estou induzindo. Não. Como é que tu tá? Se a pessoa não tá bem, a gente poder acolher de novo. Se tiver bem, a gente pode escutar as coisas boas e poder dar um feedback positivo, né? Que bom que eu tô te vendo assim, tu é uma pessoa legal, tu é animada, tu é isso, tu é aquilo. Bom te ver de novo como tu és. Ou não, ou o contrário, ou poder dizer: olha, amiga, né? Tô aqui. Continua contando comigo. O que eu puder fazer para te ajudar, né? E quando a gente escuta do outro, é importante a gente poder perguntar para a pessoa: como é que tu acha que eu posso te ajudar? E quando a gente fala dos sentimentos da gente, a gente também poder dizer: olha, eu acho que me dizendo essas coisas tu não me ajuda. Tu me ajudaria se tu fizesse tais coisas, se tu dissesse tais coisas. Né? Vou dar um exemplo. Né? Eu estou deprimida, muito deprimida. Eu não tenho vontade de sair da cama, eu passo o dia na cama, mal me alimento. Daí a Márcia me liga. Né? Como é que tu tá, Josiane? Ah, não tô legal, passei o dia assim, sem graça, nem saí da cama hoje. Não tomei banho, não tirei pijama, não comi. Aí a Márcia me diz assim: o que é isso, Josiane? Levanta agora dessa cama, vai, tu consegue, arranca esses cobertores de cima de ti, te levanta, vai pro banho. Opa, eu tô dizendo que eu não tô conseguindo. Se eu tivesse condições, eu já tinha feito. Né? Então, às vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem como. Às vezes a gente quer ajudar o outro e não sabe como. Entra com um jeito da gente que às vezes não é o que vai ajudar. Então a gente tem que poder, se a gente que não está bem, dizer para o outro como ajudar, né? Dizer o que atrapalha, ou ouvir do outro o que a gente pode fazer para ajudá-lo. Né? Quando a pessoa está ansiosa, não adianta a gente dizer para a pessoa: para com isso é bobagem, não vai acontecer nada, não vai dar nada, para. A pessoa não consegue. A Olga abriu o microfone e queria falar, Olga? Sim, e muitas vezes a gente até não quer uma ajuda, a única coisa que a gente quer é que a outra pessoa escute. A outra pessoa não precisa nem dar opinião, né? Não precisa nem solucionar o problema que tu tá expressando, né? Mas às vezes é só o ouvir, né? O ouvir já ajuda um monte, né? Exato.
esse ouvir, né? Às vezes a gente não tem uma pessoa, amiga, um familiar, alguém que possa ouvir. Mas eu não sei se vocês ouviram, vou puxar a brasa para o meu assado, né? Não sei se vocês ouviram ali o Luiz Felipe comentando, né? De ter procurado ajuda profissional também, né? Bom, às vezes vou procurar um psicólogo, um psiquiatra que possa, onde eu possa ter esse momento, né? Aquele dia, aquele horário que aquela pessoa está ali, que vai me ouvir, que vai tentar me entender, que vai tentar me ajudar a me entender. Porque se eu não me entender, eu não vou conseguir sair disso. Né? Se eu não entender por que eu estou desse jeito, o que isso está significando, representando dentro de mim, para eu estar assim, eu não vou conseguir mudar. Né? Então, às vezes, a gente precisa, essa pessoa que tem essa escuta empática, como a gente fala, né? Essa escuta que vai lá, se coloca no lugar do outro, no sentido de sentir, de valorizar o sentimento do outro, né? De não menosprezar, de não desvalir o sentimento do outro, e traz de volta para poder entender e, eventualmente, né, poder contribuir com alguma colocação. Mas primeiro, poder ouvir. Né? Bom, tá todo mundo quietinho? Tá todo mundo pensativo? Diga, Luiz Felipe. Tem que abrir o microfone. Não, justamente eu queria salientar essa parte de ansiedade ou de algum transtorno mental que a pessoa tenha, para dar uma coisa mais ampla, apesar do nome parecer ser mais agressivo. Sim. Porque o grande problema, por exemplo, que eu tive, foi durante uns 3 anos em diagnosticar. Eu comecei achando que tinha labirintite, junto com os médicos. Tratei labirintite. Né? Melhorou. Até eu descobrir e aceitar que eu tinha síndrome de pânico. Com fobia ou sem fobia. Sim. Né? E aí é outro sistema. Aí eu precisei de profissionais, justamente aí, como tu colocou, para que me ajudassem a detectar e aceitar esse tipo de problema. E aí estabelecer ferramentas, além dos medicamentos, ferramentas que podem me ajudar no dia a dia para saber quando eu estou perto de ter uma crise ou não. E talvez até espaçá-las. Porque a gente parte daquela ideia de que esse tipo de transtorno ele é autoimune, que ele não se resolve só tomando a medicação. Sim. E eu sou muito contra a medicação. Então, para mim, é uma batalha diária ter que tomar. A minha ideia é sempre o seguinte: qual é a coisa natural que vai me ajudar a me livrar desses medicamentos? Isso é uma meta para mim. Mas, de qualquer jeito, o que eu queria pontuar, assim, o diagnóstico, no meu caso, e depois eu comecei a saber de diversas pessoas, é o diagnóstico. É tu saber que... Porque o bipolar, o pânico, a ansiedade como uma coisa ampla, o toque, elas são um pouquinho diferentes uma da outra, e se tu fizer o tratamento errado, tu pode piorar, né? Tu pode, vamos dizer, ativar coisas que vão te deixar com um quadro pior do que tu tem naquele momento. Mas é isso que eu fui descobrir muita gente que praticava tênis, tenistas profissionais, professores de tênis. Eu não podia mais jogar e eles continuavam podendo. Aí eu fui descobrir, eles tinham transtorno de ansiedade. Eles tinham ali um síndrome de pânico, eles não entravam em elevador. Outros entravam. Então, os receios e as formas são diferentes. Para mim, caiu a ficha quando a Boate Kiss pegou fogo. Eu me lembro até hoje que estava eu e a Olga, ela saiu de casa, foi atender a mãe dela que estava no hospital, isso era 7h30 da manhã, eu liguei o rádio, escutei que tinha dado um incêndio na Boate Kiss. Mas não deu 20 minutos da Olga fora de casa, eu me senti mal.
eu me senti mal por causa daquela notícia. Uhum. Né? Sim, quando Então a gente se dá conta, né? eu- que coisas acontecem e que a gente não tem como controlar tudo que está lá fora, né? E aí a gente se dá conta que tem pessoinhas que a gente gosta, né? Que podem estar expostas a situações que a gente não vai ter como controlar, né? E aí começam os sentimentos a mobilizar, né? Sim, sim. Isso, Luiz Felipe. Isso, estou cutucando o resto do pessoal para trazer os seus monstros escondidos. Se não Isso tiver, aí, Luciana. Vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem ainda. Luciana. Bom, estão me escutando? Sim. Uhum. É que como tu falaste em Luciana, e tem 3, mas eu sei que tu estava te referindo a mim, eu me senti Sim. cutucada, né? E tu falaste uma questão de dor no estômago. Aí eu comecei a me perguntar, é um dos sintomas que eu estou tendo. Bom, isso são as doenças psicossomáticas da alma que a gente não consegue elaborar, certo? Exato. Eu me remeto a esse contexto, né? E realmente concordo contigo com as questões que a gente tem que dizer para a pessoa, peraí, deixa eu falar um pouquinho. Eu também tenho umas coisas que eu quero te contar. Só que hoje em dia eu vejo que as pessoas não têm não têm essa empatia de ouvir. E daí eu me questiono se eu também não tenho, não tenho essa paciência, essa empatia, e eu me questiono se eu não tenho. Costumo, quando converso com alguém, gosto de perguntar, eu não estou falando demais, eu acho isso importante também. Tu perguntar para o outro se tu não está sendo invasivo, né? Exato. Acho que isso mas também vejo o efeito assim, mundial da internet, que faz com que tu desligue de uma coisa que não está tão legal, que é ouvir os problemas do outro para te conectar numa coisa bem mais interessante. Então, isso eu vejo o mal do século, tá? Essa coisa de desligar do que não é tão legal e pronto. E vou lá porque eu gosto, para minha série ou para minha, né? Meu favorito, certo? Outra coisa que eu vejo, que nem tu diz assim, eu já fiz muita terapia, tá? Mas eu vejo uma dificuldade na terapia, que às vezes tu tá com uma ansiedade que tem que ser falada naquele dia. E a terapia, muitas vezes, tu tem que esperar, tu não tem, assim, aquela linha de acesso quase que imediato, como tu falaste, por exemplo, às vezes eu tenho vontade de dizer, fulana, não estou legal realmente, não estou com vontade de levantar da cama. E esperar esse momento para chegar até quinta-feira, por exemplo, sim, na terapia. Então, realmente é importante tu ter uma pessoa que vai te escutar naquele momento e não vai te dar uma receita de bolo. Porque hoje em dia as pessoas... talvez eu me incluo, não estou falando dos outros. Todo mundo tem uma receita de bolo. O que serve para mim, nem sempre serve para ti, né? Se levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, para um funciona e para outros não, né? Exato. Então, eu acho que cada um de nós, nesse momento, está tendo a oportunidade de ver quem agrega na sua vida e na vida de quem ela agrega. Eu acho que é uma oportunidade. Eu tenho me questionado muito com relação a isso, porque às vezes tu procura uma pessoa uma vez, duas, então aquela pessoa não está na mesma conexão que eu nesse momento, então eu tenho que ver quais as pessoas que estão em sintonia, não vão falar de assuntos que eu não me interesso e que eu não interesso a elas. Então é um momento de reflexão que a gente tem que saber aproveitar para se reenquadrar, né? Porque às vezes a gente já passou da vibe daquela pessoa, ou aquela pessoa está noutra, né? São momentos de muita reflexão. Eu que moro sozinha e vi esses dias a própria Maribeth compartilhar do mesmo sentimento que eu. Inclusive, passei toda semana pensando em falar com ela, mas diante das coisas que eu vivi, não consegui. Então, quem vive sozinha, às vezes enfrenta, neste momento de pandemia, uma situação atípica de isolamento, né?
E tem lá o filho que escuta, que tem lá a nora que escuta, que é o meu caso, tem a filha, mas eles estão trabalhando a vida deles, né? Então, claro. é um momento de muita reflexão. Para eu não me alongar mais, né? Eu queria compartilhar esses sentimentos. E que esses momentos aqui, para mim, têm sido assim de extrema valia, porque a gente brinca, a gente se conecta, a gente se recebe, né? Se recebe como a é recebido, mas se recebe, né? É isso. Eu acho, concordo com... A Maria Cristina, desculpe, depois a Maria Cristina quer falar. Perdão, eu me atravessei aqui. A Cristina quer falar depois. Pode falar, Cristina. Sem som. Tá sem som. Lá no microfone. Agora sim, né? Agora ouve? Tá. Não, a Luciana até falou uma parte do que eu ia falar. Eu acho que em termos de ansiedade e de necessidade de falar, nós temos dois tipos. Antes da pandemia e agora durante a pandemia. Existia um isolamento, uma ansiedade antes e existe uma agora, que espero seja temporária, todos nós esperamos que sim, e que se agravou, né? Outra coisa, a gente está, no momento, tem que ter também, assim, até humildade de pegar o telefone, ligar para os colegas e até pedir socorro. Socorro seria uma palavra muito forte. Disfarçar, né? Tu liga e começa a conversar, aquele teu fato de conversar, tu não tem nenhuma coisa grave para dizer. Apenas tu quer conversar e preencher aquele tempo, afastar a tua angústia. Né? Porque como estamos vivendo incertezas, ninguém tem uma resposta para nos dar, pelo menos no momento, não. É 8 ou 80, né? Não tem, a gente tem que ir ludibriando, né? Os medos, as ansiedades. Quem era sozinha, por exemplo, no meu caso, a Luciana também era sozinha, é um pouquinho mais complicado. Eu procuro, vou falar em mim, eu procuro ludibriar esse tipo de coisa. Principalmente, às vezes até me alieno um pouco de não olhar notícias. Às vezes, quando começa o jornal, que eu olho o apresentador, eu vejo o apresentador com a foice na mão já. Digo, nossa, sou a próxima. Então, assim, ouvir o mínimo possível, porque não tem nada novo, né? Tem um monte de irmãos que morreram, então vamos orar por eles, mas não vou ficar procurando saber quantos mil morreram, qual é a projeção de quantos mais vão morrer. E tentar manter a calma nesse momento, né? Não sei se meus colegas estão aí, as colegas mais perto aqui, mas vou elogiá-las. Aqui a gente tem uma rede, assim, ó. Aqui, algumas das arteiras, que a gente faz artesanato, né? A gente põe no, assim, algumas das arteiras aí no mercado precisam de pão. Não precisa sair todo mundo para a rua. A minha Lúcia, ótimo. Outro dia eu queria, sei lá o que, ela colocou em 15 minutos, dessa sacolinha pela janela, com uma colinha para não ter que fazer o cara. Lá vem o que eu tinha pedido. Maria Goretti, a outra também quero agradecer aqui perto de vocês. Estou quase ficando sem pão, não tem mais pão congelado. Não preocupa, hoje eu ir buscar pão, já levar pão para ti. Isso aí é muito bom e dá uma felicidade. Obrigada. Era isso aí, tá bom? Eu não ouço, quando eu falo não ouço, estou com progressão hoje. Obrigada. Mais alguém quer falar? Laura, me bota no mudo, que daí eu escuto vocês. O nosso horário, só perguntar para a Márcia, o nosso horário é até as 15, é isso? Lá, que horas é a oficina? 15h15, pode ser? Ok, 15h15. É 15h30. 15h30, tá. Então a gente tem tempo ainda, perfeito.
né? Então, né? Vocês estão trazendo assim o como nesse momento também da pandemia essas coisas se agudizaram, né? Até mesmo isso para poder falar dos medos, né? Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de morrer, poder falar abertamente essas coisas, né? Poder contar para o colega que, meu filho pegou, né? Eu passei por essa experiência. A minha filha mais velha, que é médica, pegou e ficou bem mal. E foi muito difícil, porque foi um mês inteiro que eu não podia me aproximar dela. Eu também, né, faço parte de grupo de risco. Então, era aquela coisa assim de saber de estar angustiada, e que bom que eu tinha pessoas com quem eu podia falar disso, né? E felizmente a minha filha está bem, agora já está trabalhando de novo, mas então essas coisas, né? É a doença perto da gente, é a doença que a gente escuta no noticiário, é o medo que a gente tem, seja pela idade, seja por doenças, fatores de risco, outros, né? Da gente poder falar disso, falar, eu não quero morrer ainda, eu não quero ficar mal, não quero ser entubada, essas coisas que a gente escuta, né? Que horror, eu vi lá na notícia a pessoa, sei lá, na UTI, entubada, virada de barriga para baixo, eu não quero ficar assim. Poder falar do que está pensando e sentindo, do jeito que sai, né? Ou essas coisas, como a Maria Cristina disse, bom, a gente tem uma rede de apoio, então compro o meu pão, compro o meu leite, mas no meio disso eu posso estar falando, né, dos meus sentimentos. Hoje eu não quero nada, eu não tô legal. E aí o outro poder dizer, tá, mas para aí, por que tu não tá legal? Não ficar só nessa coisa do vai querer comprar o leite, o pão, não, né? A gente também usar essas redes de apoio para estar atento aos outros. E, né, nesse momento, até mesmo falar questões de família também, saudade, né? Saudade de netos, saudade de filhos, de poder dizer, eu estou com saudade, eu quero ver, eu quero que traga aqui perto, mesmo que eu não possa chegar bem pertinho, mas eu quero ver, né? Então, ou quem não tem, né? Não teve filhos, não tem netos, mas tem lá um sobrinho neto, que gosta muito, poder ter essas interações, poder dizer que tem vontade, né? Uma outra questão também que às vezes surge, e aí não é só em relação à pandemia, mas na vida, né? Quando eu tenho família que mora ainda comigo, que depende de mim, que mora comigo, ou quando eu tenho família que não mora mais comigo, eu estou sozinha, né? Mas que de alguma maneira acham que eu querem controlar minha vida, querem decidir o que eu posso fazer, o que eu não posso, e vão me apertando, né? De eu poder também dizer, para aí, ok, que eu já estou com uma idade, ok, que talvez algumas coisas eu não possa, mas eu ainda tenho capacidade de me decidir, eu ainda posso ter autonomia sobre as minhas coisas. E poder pensar também as coisas boas. Se eu estou me sentindo muito mal, que coisas boas eu posso colocar aqui na minha vida, né? Vocês falaram aqui do grupo, né? Onde vocês se veem, se falam, escutam essas coisas, né? Que levam para a vida depois. Alguns pensam a respeito, refletem, né? Mas assim, que outras coisas boas eu posso estar trazendo para a minha vida? É o grupo do artesanato, como a Maria Cristina falou. Eu vi que a Vera Cirlei, enquanto escuta, está ali agarrada num crochê firme, né? Bom, eu tenho que buscar alternativas para a minha vida. Se antes eu
ocupava lá o meu tempo, a maior parte do meu tempo trabalhando, e isso era gratificante para mim, e acabou. Bom, no que eu vou me envolver agora? Que novo projeto de vida eu vou ter? Mesmo que seja agora, na pandemia, mesmo que seja agora, com todas essas dificuldades, né, da gente poder estar aí saindo, né? Eu não sei, eu vi não sei o nome da colega da associação que está rindo. Não sei se quer falar alguma coisa. Ana, vou até me renomear aqui. Isso. Então, todas com AACRT, eu fico perdida. Não, A agora Luana tá rindo, a outra colega também que está com a coisa vermelha. Né? Não sei se querem comentar alguma coisa ou se foi só um riso. Não, é que apareceu a filha da Lu ali, aí eu mandei, que bonitinha ali, falando pra Lu, daí a Lu me respondeu. Sim. Foi Estamos isso, interagindo aqui. Eu tava escondendo Tá bem. aqui, ela veio aqui, ficou num cantinho, daí eu virei. Foi isso, tá. Né? Pois é, então, até mesmo, né, essas coisas, assim, poder entender isso como coisas boas, né, que possam acontecer. As trocas com os colegas, né? Eu tenho uma foto aqui da minha filhinha, vou mandar. Ou do meu neto, né? Fotografei um passarinho que estava na janela aqui da minha sala, vou mandar para as colegas. Fiz um bolo, ficou legal, vou fazer uma foto e vou mandar a receita. Né? E depois eu vou telefonar e perguntar se fizeram bolo, se ficou gostoso, como é que ficou, né? Então, achar coisas para ocupar o tempo, para que esses sentimentos que estão dentro de mim, mais pesados, também se diluindo, né? Porque se eu ficar aqui parada, pensando só nas coisas que eu sinto, que me trazem sofrimentos, daqui a pouco eu estou aqui, sentada, eu e o meu sofrimento, E eu não consigo mais sair disso. Fica ruim, né? Então, são essas coisas que a gente tem que começar a tentar exercitar no dia a dia. Né? De alguma maneira, encontrar, assim, formas de... Seja botar para fora, através da fala, seja diluir através de buscar outras atividades, outras coisas, né, que possam auxiliar. Né? Bom, mas aí eu digo assim, mas aí eu tento conversar com as pessoas e me parece que eu não sou interessante, parece que as pessoas não prestam atenção em mim. Né? Bom, o que eu posso fazer para tornar uma conversa mais interessante para que depois eu possa chegar nisso de falar dos sentimentos, né? Prestar atenção no que a pessoa me fala, manter contato visual enquanto eu falo, enquanto eu escuto o outro. Eu também ouvir com atenção o outro, esperar o momento certo para eu falar, né? Manter foco, como eu já disse antes, na conversa, não derivar para outras coisas, ou não ficar falando com a pessoa e ao mesmo tempo aqui no celular, né? Voltar a atenção para o assunto que eu estou trazendo, ou que a pessoa está trazendo, né? A própria questão do volume da voz que eu falo, o tom que eu falo, o tipo de palavras que eu escolho para falar as coisas, né? A velocidade, a clareza da pronúncia com que eu falo. Parecem detalhes, parecem bobagens, mas que fazem muita diferença. Né? Vocês já pararam para pensar, para observar como é que vocês falam? O tom, o ritmo, a fluência, o tipo de palavra que eu escolho. Né? Isso faz diferença de o outro poder me ouvir ou aquilo ficar ruim para o outro. Né? Se eu estou irritada e quero falar da minha irritação,
eu vou ter que achar maneiras de não jogar no outro isso. Ou se eu estou muito ansiosa, né? Muito elétrica, muito ansiosa, e eu vou para cima do outro e falo. Será que o outro conseguiu me escutar? Será que o outro não vai se sentir atacado por mim e não vai recuar? Né? Então, eu também parar e pensar que jeito eu estou tendo para poder ouvir os outros ou querer ser ouvida pelos outros, né? Vocês vejam assim que eu estou trazendo coisas assim que são bem básicas dos processos de comunicação e que a gente esquece, né? No dia a dia. A gente esquece que esses são detalhes importantes. Lá na época da telefonia, né? Se eu falasse muito baixo, se eu falasse longe do telefone, a outra pessoa não ia me entender, né? Se eu falasse muito rápido. A mesma coisa no dia a dia, a mesma coisa nas nossas conversas agora. Se eu uso palavras agressivas, né? Se eu uso muitos palavrões na minha fala, coisas mais agressivas, ou se eu fico muito enrolada, engasgando e dando voltas e não chego no assunto, né? Tudo isso vai fazer diferença para que as pessoas prestem mais atenção em mim ou não. Né? Então, eu também tenho que ajudar, eu também tenho que entender que para eu ser ouvida, eu tenho que ajudar nesse processo, né? É um mínimo, assim, eu perceber o que eu estou passando para o outro e, bom, então, além do conteúdo, eu tenho que cuidar da forma como eu vou passar isso. Às vezes, as pessoas que eu tenho para poder trocar os meus sentimentos são aquelas pessoas mais da família, mais próximas, com quem eu tive conflitos, com quem eu também já criei distâncias. Alguém falou? Não. Não, eu tinha travado. Ah, tá. Tive a impressão de ouvir. Então, às vezes as pessoas que eu tenho para falar comigo são essas, assim, né? Que eu já briguei, que eu já tive situações desagradáveis. Bom, mas se são as pessoas que eu tenho, sou eu que vou ter que encontrar maneiras de me reaproximar, de tentar estabelecer uma relação de uma outra forma. Né? Quem é mãe aqui? Deixa eu ver uma coisa. Tem uma grande parte aqui que é mãe. Né? Bom, filhos ao longo do tempo têm uma tendência de achar que a gente existe para atendê-los, não é assim? Sempre. Para atendê-los e supri-los. Mãe é algo que tem todas as soluções, é algo que tem resposta para tudo, que é capaz de aguentar qualquer coisa, até mesmo a agressividade deles, né? Mãe é tudo. Bom, e mãe não sente nada. Mãe não adoece, mãe não fica triste, mãe não tem raiva, mãe não se irrita, mãe não é ansiosa, não pode. Né? Cíntia, quer falar? Não? Ela está concordando. Está só concordando? Tá bem. Então, esse processo, né, de reverter essa situação, de levar os filhos a entenderem que nós somos humanas. Eu chamei as mães e não os pais nisso, porque geralmente esse tipo de relação se dá muito mais em relação às mães do que aos pais, embora possa ter alguns pais aqui que também, né, tenham estabelecido com seus filhos relações assim, né? Então, dos filhos entenderem que a gente existe para atendê-los, supri-los e resolver tudo, e acolher os choros e dar colinho, né?
E que bom, a gente não pode chorar, a gente não pode pedir colo, a gente nada, né? E se a gente não tem mais mãe, azar da gente. Ficou sem colo, né? Então, a gente não pode tá triste, tá emburrada, a gente não pode nada. E muito menos falar disso para eles, né? Então, essa também é uma questão importante, assim, da gente conseguir mostrar para os filhos que nós somos seres humanos, que nós temos sentimentos, que nós precisamos expressar isso e que assim como nós temos a capacidade de ouvi-los, eles também vão ter que ter essa capacidade de poder nos ouvir, de poder suportar, né, as nossas dificuldades, os nossos sentimentos, como companheiros de jornada, né, que às vezes estão ali só para ouvir mesmo e apoiar. Encostar a cabeça, né, na da gente e dizer, é difícil mesmo, eu te entendo. Às vezes só isso já é o suficiente, né? Que os filhos possam ocupar esse lugar também de quem nos vê como seres humanos e que podem também suportar os nossos sentimentos, sem nos cobrar que a gente tenha que estar lá sempre super homem, super mulher, né? Pronto para atender tudo e se tiver triste, engole esse choro, para com isso, limpa esse rosto, porque tu é mãe, né? Tu tem que aguentar o meu choro. Não, né? Então, tá na hora da gente poder reverter tudo isso e então, buscar amigos, buscar familiares, os filhos, para que a gente possa ter espaços diferentes aonde a gente possa levar os sentimentos da gente e nessas conversas, nessas interações se sentir acolhido, né? Às vezes o grupo faz esse papel, participar de grupos, né? Seja o grupo do artesanato, seja o grupo do jogo de cartas, de tênis, seja o grupo lá que eu estou fazendo, sei lá, um grupo de escrita, os grupos que a gente pertence, né? O grupo religioso, o coral. Poxa, eu estou em tantos grupos, então eu não vou lá só para fazer essas coisas. É gente, eu sou gente também. Eu tenho que me aproximar, eu tenho que tentar ouvir essas pessoas, conversar com elas, prestar atenção, olho no olho, tudo isso que eu falei antes, né? Para que elas também me escutem, me apoiem nesses momentos em que eu preciso. Então, são trocas que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, né? Quanto mais a gente se fecha sozinho com os sentimentos da gente, mais eles crescem, mais eles doem dentro da gente e ficam ali. A gente sozinho não consegue arrancar isso da gente. A gente precisa de um ouvido que escute, de uma orelha que escute, né? Não tem mais orelhões na cidade, né? Então a gente precisa as orelhas dessas pessoas que estão próximas da gente. Né? E que bom que todo mundo tem duas orelhas, né? Para escutar a gente. Então, aproveitar mais isso. A gente tem uns minutinhos ainda, eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, trazer alguma questão. Cíntia. Só para fazer um comentário. Em relação a de a gente tentar ser uma super mãe, no caso, né? Que a gente tenta fazer tudo pelo filho. Eu só tenho um, mas às vezes eu sinto muita carência de afetividade dele. Aí eu vou lá, me abraço, aperto ele, afofo ele, bem afofado, e ele fica, ai mãe, me solta, não sei o quê. Eu digo, só tô a vir aqui para te dar um abraço, que eu tô com saudade de filho. Porque vai ter 22 anos.
faz faculdade e fica socado dentro do quarto. Que é a geração, né? De todos, dessa idade. Aí, às vezes, eu me sinto muito sozinha, porque meu marido está trabalhando, eu estou em casa, o filho está em casa. Aí, às vezes, eu vou lá e começo a fofar ele. E dizer assim, eu estou carente de filho, dá para eu abraçar o filho, beijo, afofo ele. Pelo menos para dar uma, tipo assim, ó, a mãe está aqui, tá? Eu não estou sozinha dentro de casa, porque às vezes a gente se sente até com eles dentro de casa sozinha, né? Porque eles se isolam sozinha, né? Mas seria só isso mesmo, só para colocar que eu interajo com ele. Pois é, e acreditar que a gente tem esse direito, né, Cíntia? Né? Que a gente tem o direito de dizer, eu estou com falta de filho, tu tá devendo. Isso para mim tá em dívida. Hoje tu não me deu nem um abraço, tu não me deu nenhum beijo, tu não conversou comigo, né? Tá em dívida. Mas isso a gente tem que doutriná-los. Se a gente não oferece um abraço, eles dificilmente vêm. Não é uma coisa, né? A gente tem que habituar a essa troca, tornar uma coisa normal, comum. Quando a gente não tem isso espontaneamente, que não construiu desde lá deles pequenininhos, né? Ou a construção foi só no sentido da gente dar e não eles também, bom, a gente arruma isso mais tarde, a gente conserta, né? A gente faz esse trabalho que a Márcia está referindo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Luciana? Só para concluir, que eu acho também que esse momento é um momento assim, que a gente exercita muito a fé, né? Eu vejo assim que às vezes tu não consegue naquele momento interagir com alguém que vá somar e tal. Então é um momento também da gente fazer um exercício de fé, mais do que nunca, né? Estou falando por mim. Tá? Isso aí. Certeza. A fé também ajuda muito, né? Porque também é uma maneira da gente não se sentir tão só e tão desprotegido, né? Exato. Mas a gente também tem que procurar as pessoas da volta, reais, concretas, assim, né? Porque a gente sente falta disso aqui também. Mas a fé, com certeza, é importante, né? A espiritualidade é importante, que a gente possa desenvolver de alguma maneira. Bom, acho que a gente pode falar agora, né, Márcia, assim, do que a gente pensou nesse sentido de poder estar levando isso adiante, né? Posso falar, Márcia? Por favor, fale, que depois eu compartilho a tela. Tá, então. A partir do outro encontro, aquele que estávamos eu e a Renata Vives, nós ficamos pensando, né? Como é que a gente poderia, durante esse tempo aí agora de pandemia, e que a gente acha que, né, pelo menos até setembro aí as coisas ainda vão estar meio, depois é que vão começar a melhorar, a gente pensou como é que a gente poderia, de alguma maneira, se engajar nisso tudo e contribuir de alguma maneira aí com tudo isso que a gente tem conversado com vocês. E uma das ideias que veio foi de um plantão, né? Um plantão telefônico de escuta, de acolhimento, né? De escuta. Alguma coisa que a gente possa estar ouvindo, eu e a Renata, né? De uma maneira muito sigilosa, mantendo toda a questão do sigilo, né, do não abrir isso, não comentar com ninguém, né, da gente poder estar escutando, acolhendo as angústias, as ansiedades de vocês nesse momento, as tristezas, as irritações, né, de quem não tem com quem trocar isso, ou mesmo que tenha com quem trocar, mas que precise ter esses momentos de fala. Então, eu e a Renata, nós vamos estar disponibilizando, assim, alguns momentos, alguns horários dentro do nosso dia para esses acolhimentos, né?
como é que a gente pensou em fazer isso? Porque como nós seguimos trabalhando, né, temos todos os nossos atendimentos, então a gente pensou em disponibilizar os nossos celulares, os WhatsApp dos nossos celulares, né, para que quem tenha vontade de falar, de poder ser escutado, possa nos mandar uma mensagem por WhatsApp, né, dizendo que gostaria de conversar com a gente, e a gente daí, tão logo quanto possível, dá o retorno. Tá? Então, pode acontecer da pessoa mandar a mensagem na hora que eu estou atendendo, né? Eu não vou poder dar retorno imediato, mas daqui a pouquinho eu vou fazer um contato com a pessoa. Tá? Então, eu e a Renata pensamos em disponibilizar isso ao longo, né, do resto desse mês de agosto, mês de setembro, pelo menos, para contribuir de alguma maneira também com todo esse trabalho bacana que a associação vem fazendo. É um trabalho voluntário, viu, pessoal? Exato. Não tem custo, tá? Não é uma terapia, é só, na verdade, uma ligação de apoio. Né? Eu vou colocar a tela, tá? Para o pessoal ver, pode ser? Tá, são... Não entendi. Enxergando já? Dá para ver. Vocês querem falar, Márcia, sobre isso? Explicar também? Não, esse plantão vai acontecer de segunda a sexta, né? O que a gente está divulgando aqui, das 8 às 22, nos meses de agosto e setembro. E a ideia é que vocês acessem esses telefones que estão aqui embaixo, a Renata pelo 99. Deixa nós copiar. Pode copiar. Vai mandar depois. Vai deixar na tela? A gente vai mandar no grupo depois. Vai mandar para vocês, tá? Vai mandar lá no grupo. Tá. De repente, a foto da tela ficaria melhor também. Não, mas vai pelo WhatsApp essa tela, tá? Essa imagem vai pelo WhatsApp. A gente vai mandar para vocês. A gente está só colocando para que vocês... Deixa eu sair fora, então. Opa! Agora eu me perdi aqui, lá. Lá em cima tem interromper a apresentação, bem em cima. Tem um verde do lado. Não tem nada aqui. Sobe com o mouse que daí aparece. Tá, achei. Okay. Isso. Perfeito. Então, gente, eu acho que a gente vai divulgar para vocês isso depois, tá? Certinho, para todo mundo ter os contatos também. E isso se estende aos associados e familiares, tá? Então, como a Josiane trouxe, é um contato de acolhimento, né? Vocês vão encaminhar lá um WhatsApp ou para a Josiane ou para a Renata, e assim que possível elas vão retornar para vocês, né? Ou naquele momento para conversar ou agendando, né, Josiane? Isso. E a ideia é realmente que seja esse primeiro passo, né? Como o Rivas trouxe, né? Às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional. A Josiane trouxe coisas muito importantes hoje sobre a questão da comunicação, né? Coisas que dependem de nós e do outro, mas que a gente também tem uma ação, de certa forma, sobre isso, né? Mas existem momentos que a gente precisa de algo que nos ajude, né? Até a entender, às vezes, eu não me relaciono bem com alguém, né? O que está acontecendo, né? Sou eu, é o outro, tem alguma raiz, às vezes pode ter coisa lá do passado, né? Foi trazida a questão da maternidade, pode ter uma raiz lá no fundo, né? Exato. Então, e é importante, desculpe, é importante deixar claro dentro desse trabalho que não é uma terapia continuada, tá? Vai ser um contato. Isso. E a partir daí a Josiane até pode conversar mais adiante com um outro tipo de processo, quando houver necessidade, vai depender de cada caso, né, Josiane? Isso, né? Se a gente, né, na conversa, identificar que a pessoa precisa realmente de uma ajuda sistematizada, a gente vai estar dizendo isso para a pessoa, ajudando a encontrar na sua cidade, né, ou de alguma maneira, a forma de buscar isso. Mas a ideia é justamente isso, assim, é um acolhimento, é uma escuta. Eu preciso de alguém que me escute hoje,
né? Ou pelo menos hoje até o final do dia, né? Eu preciso botar isso para fora. Isso que está me angustiando, isso que está aqui me atormentando, né? Nesse momento, e que pode ser de alguma coisa, como a Lauana falou, lá do passado, e que eu estou aqui remoendo, né? Ou eu queria poder, sei lá, fazer contato com aquela prima que eu era tão amiga e que brigamos por uma bobagem e agora eu não sei como chegar nela. Ok, né? Vamos conversar sobre isso e vamos tentar entender por que está tão difícil de chegar na pessoa de novo. Ou, né, só um desabafo, né? Eu estou aqui, estou angustiada, estou aflita, acho que eu estou com uma crise de ansiedade, o meu coração está a milhão, minha mão está fria e eu sei que isso é ansiedade, porque eu já tive outras vezes, né? E eu preciso falar disso e... Ok, né? Então, são essas coisas que, né, estou muito triste, eu tenho vontade de chorar, né? Às vezes, a gente precisa só alguém que acolha o choro da gente, que escute a gente chorando. Até isso, às vezes, alivia, né? É diferente de chorar sozinho. Né, Cíntia? Tá lá fazendo com a cabeça assim. É diferente, né, de chorar sozinho. Então, às vezes, né, é uma palavra que eu quero dizer e eu desato no choro, ou é falar. Cada um com as suas, né, questões. A gente está se dispondo, né, nesse momento a colaborar, né, voluntariamente, de fazer esse acolhimento para... como uma maneira, assim, de contribuir, né, de retribuir, assim, a associação, tudo que tem feito, tudo que faz, né, pelas nossas famílias, pelos nossos pais também. Então, nesse sentido. Josi, muito obrigada, gente, antecipadamente, sem te cortar, me perdoa, mas a gente agradece, eu acho que vai ser muito útil, e pessoal, aproveitem, né, aproveitem, porque isso vai ser muito importante. Nesses momentos que a gente está passando agora, eu acho que ter alguém que nos escute de uma forma profissional e ao mesmo tempo carinhosa, como a Josiane e a Renata vão fazer. Vamos fazer a foto, Lau? Só que eu não estou conseguindo fazer o print screen aqui, tá? Tu pode fazer para mim? Posso sim. Ai, que lindo, os casalzinhos se juntaram. Olha só que bonito. Foi, 1, 2, 3 e foi. Imagina. Primeira tela, tem mais uma, só um pouquinho. Podem tem parar, bastante gente. Podem conversar enquanto isso também, até eu salvar uma. Eu quero agradecer que valeu a pena. Sim. Eu estou vendo 3 casais, é isso ou tem mais? Acho que é 2, né? 2, só que 3 telas. 3 casais, olha só. Vai lá, agora mais uma foto. Legal. Sorriso. Deu. Bom. Obrigada, Josi. Pessoal, Bruno, tá? Que a gente está encerrando aqui. Ele está esperando ir for lá fazer a atividade, tá? Tá bom. Abraço, então. Tchau, tchau. Tá, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Viu? Tchau.